Olá! Hoje teremos a oportunidade de trabalhar com uma parte da nossa disciplina que reputo ser fundamental. Como nós estávamos trabalhando com ações, chegou o momento em que nós temos que falar sobre o capital social. Por quê? Nós vimos que a ação, uma única ação, é a menor parte que o capital social é dividido. Chegou o momento então de entendermos um pouco mais sobre o que é capital social e qual a sua importância, fundamentalmente. O primeiro ponto que eu quero destacar com os senhores é que capital social não pode ser confundido com patrimônio. O que é, então, esse capital social que não pode ser confundido com patrimônio? Capital social é o valor em que os sócios investiram para a consecução do objeto. Quando falamos lá sobre a constituição da nossa sociedade anônima, e os senhores devem se lembrar, quando os sócios investiram para construir aquela sociedade anônima, para criar aquela sociedade anônima, para poder fazer com que o objeto seja realmente alcançado, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco de capital social, mas falaremos mais agora sobre capital social. Então eu quero dizer para os senhores que capital social deve ser entendido como isso mesmo, como investimento. Investimento realizado por quem? Pelos sócios, acionistas. Costumo dizer que os acionistas são investidores, E quando nós falamos em capital social, então, nós estamos diante daquele valor necessário para a consecução do objeto. Mas claro que o capital social, ele pode ser integralizado por bens, dinheiro ou crédito. Em se tratando de sociedade anônima, nós temos uma particularidade que na sociedade anônima o capital social não pode ser integralizado por trabalho. Assim como nós vimos nas sociedades limitadas, o capital social não pode ser integralizado por meio do trabalho. Muito bem, o que eu quero deixar claro para os senhores é que esse capital social, em que pese ser um investimento, ele não pode ser confundido com o patrimônio. O capital social, ele pode sofrer modificações, ele pode variar? Claro que pode, mas isso não vai acontecer com uma certa regularidade ou com uma forma dinâmica de como acontece com o patrimônio. Por quê? Vejam só, deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Imaginem que uma sociedade está sendo constituída hoje e ela precisa de 10 milhões para a consecução do seu objeto. Portanto, ela vai ter um capital inicial de 10 milhões, que foi estabelecido lá pelos fundadores. Serão vendidas ações e no momento em que se vender essas ações e o capital for subscrito e integralizado, se ele for totalmente integralizado, nesse momento nós teremos o patrimônio igual ao capital social, no momento de constituição. Mas imagine aqui a seguinte situação, passaram-se 12 meses após a constituição. Qual é o capital social? O capital social ainda vai continuar nos 10 milhões, porque não houve alteração nenhuma. Mas, perceba, após 12 meses, essa sociedade pode ter aumentado ou diminuído o seu patrimônio. Isso quer dizer que esse patrimônio será variável, enquanto que o nosso capital social, muitas das vezes, ele continua aí de forma fixa, ou o capital social continua fixo. O que eu quero falar, então, é que capital não pode ser confundido com patrimônio. O que vai sofrer variação é patrimônio. O que garante os credores é o patrimônio. Imagine a seguinte situação. Uma sociedade tem os mesmos 10 milhões que nós falamos de capital social e o patrimônio de R$1. Isso mesmo, apenas R$1. Determinada instituição financeira, se for fazer um empréstimo, o fará com base na análise do capital social ou com base no patrimônio? Claro que é com base no patrimônio, porque nós temos que entender sempre que o que garantem os credores são é o patrimônio do devedor. Os credores são garantidos pelo patrimônio do devedor. Pois bem, como nós vimos então, capital social é investimento. Investimento realizado pelo sócio, pelos acionistas. Vamos falar um pouco sobre as características desse capital social. Nós já vimos que é o valor necessário para a consecução do objeto. O capital social pode aumentar? Claro que pode aumentar. A partir do momento em que os novos acionistas ou que os acionistas decidam ter novos acionistas e necessitem mais investimento, a sociedade pode tomar dois caminhos. Pode pegar empréstimo ou pode aumentar o capital social. Porque toda vez em que há uma oferta de novas ações, toda vez que entra novo investimento, esse valor do capital social, claro, deverá ser alterado. Muito bem. Então, capital social funciona como investimento e ele pode ser aumentado, ele pode aumentar. O
capital social pode ser reduzido? Claro que pode ser reduzido. Nós temos, por exemplo, a redução, que é uma redução obrigatória, definida por lei, e reduções facultativas. Quando é que nós teremos uma redução obrigatória? A redução será obrigatória, por exemplo, quando acontecer um reembolso. Por qualquer motivo, a sociedade, por qualquer motivo que acontece em deliberações sociais, a sociedade é obrigada a reembolsar determinado acionista. Pois bem, se ela faz o reembolso, aquele acionista sai da sociedade, previsto lá no nosso artigo 45, e se ele recebeu o valor, a sociedade ela tem que, obrigatoriamente, reorganizar o capital social a custas de reservas, ou seja, reaplicar valores das reservas, se existirem, no capital social, ou promover, no prazo máximo de 120 dias, a redução aí desse capital social. Uma forma obrigatória aí de redução. Mas a redução também pode ser facultativa. Quando é que ela pode ser facultativa? Quando existem prejuízos para aquela sociedade. Isso mesmo. A sociedade acumula prejuízo e não possui reserva, mesmo que seja reserva obrigatória, para poder efetivamente reestabelecer ou garantir esse capital social. Esse capital também pode ser reduzido, assim, se porventura decidirem os sócios acionistas. Outro importante ponto que há de se destacar com o capital social é que ele deve efetivamente ser integralizado. Como assim? O capital social, ele não pode ter uma integralização fictícia, porque em que pese o capital social não ser uma garantia para os credores no sentido de existir naquele momento o patrimônio idêntico ao capital social, ele tem que sim retratar um efetivo investimento, uma efetiva entrada de valores naquela sociedade. Ou seja, quando nós falamos em capital social, e quando os acionistas subscrevem, subscrever é o ato pelo qual eles assumem a responsabilidade de pagarem as ações, quando eles assumem a subscrição ali daquelas ações do capital social. E quando eles integralizam, quando efetivamente integralizarem, esses acionistas, o valor que efetivamente eles pagaram, tem que condizer com aquilo que realmente está estipulado no capital social. Por quê? Não pode existir nenhum tipo de fraude, porque esse investimento ele tem que ter passado pela companhia. Isso vai acontecer muito quando nós estamos diante daquela situação em que o capital social é integralizado por bens. O que a lei exige? A lei exige que se faça um laudo realizado por peritos ou por empresa especializada e que seja votado pelos demais acionistas. Claro, aquela pessoa que está integralizando não vota, mas é necessário que se tenha aí essa avaliação precisa, porque aquele patrimônio tem que ter entrado na conta da companhia. E, eventualmente, qualquer prejuízo, quem tiver causado prejuízo, vai responder na medida aí do prejuízo que ele causou. Então, é importantíssimo, olha, esse capital social tem que retratar um valor que passou pelaquela companhia. É importante destacar, mais uma vez, e eu quero frisar isso bem, capital social não é garantia para credor, garantia de achar patrimônio, mas ele tem que retratar algo que algum dia foi investido por aquela sociedade. De uma forma geral, então, nós vimos a função do capital social, que são três funções, e vimos também os princípios que regem aí o nosso capital social, que também serão 3 princípios. Nós temos a primeira função de produtividade. O capital social nasce para produzir algo, é o valor necessário, é o valor que será investido. Função de garantia. Vimos que o capital social tem essa importância de garantir que o valor passou pela conta, pelo patrimônio da companhia. Mas isso não significa que ele funcione como um seguro. O credor não vai receber o valor do capital social. Lembrem-se, capital social não se confunde com patrimônio. O credor recebe se eventualmente existir patrimônio. E função da determinação. O capital social nasce determinado. A função da determinação também, nós podemos dizer o seguinte: quando nós estamos diante da determinação, o capital social é que muitas das vezes vai trabalhar com as regras do jogo para quando estivermos diante de uma situação em que exige um mínimo de um quórum
e ele será com base no capital ou no capital votante. Quando se exige um determinado percentual para participar de alguma determinada matéria, ou uma separação, vamos assim dizer, de possibilidade, uma determinação dentro da sociedade, uma separação para ver o que pode, em determinada matéria, acho que é melhor isso, em determinada matéria, decidir ou não, pleitear ou não, participar ou não. Princípios que estão atrelados ao nosso capital social. Princípio da determinação. E aí sim, princípio da determinação. O capital social nasce determinado lá pelos fundadores, ele não vai ser um valor aleatório, ele já nasce pré-fixado. Princípio da efetividade. O capital social, ele funciona, ele tem que ser efetivo, os valores têm que ter passado no patrimônio daquela sociedade, ele tem que ser realmente integralizado. E princípio, claro, da estabilidade. O nosso capital social, ele é estável, né? Isso quer dizer que ele não pode aumentar ou diminuir? Não pode ter aumento ou redução do capital social? Não, claro que não. Acabamos de ver que ele pode aumentar e pode diminuir. Significa dizer que para que ele aumente ou para que ele diminua, há necessidade que nós tenhamos uma fundamentação, uma razão. Vamos trabalhar agora com o capital autorizado. O que seria o capital autorizado? Olha só, tivemos a oportunidade de ver que a sociedade, precisando de novos valores, ela pode, sim, socorrer ao público em geral, se trabalhando numa sociedade de capital aberto, e essa sociedade, então, pode vender novas ações e ter investimento. Ela não escolheu ir no sistema financeiro ou pegar empréstimos. A sociedade, para vender novas ações, claro que precisa da deliberação dos sócios, dos acionistas, porque entrarão novos acionistas ou os acionistas os acionistas antigos, né, deverão fazer novos investimentos na sociedade. Então, quem decide isso são os acionistas. Decidem por meio do quê? Decidem por meio das nossas assembleias gerais. Quando nós estamos diante do capital autorizado, não há necessidade que nós tenhamos aí a convocação dos acionistas. Não, porque o Conselho de Administração, o órgão, o Conselho de Administração já está autorizado. Veja, sociedade, capital, autorizado. Por meio do estatuto, por meio de uma cláusula no estatuto, né? Nós temos aí, por meio de um artigo do nosso estatuto, nós estamos aí então da autorização prévia, prevista no estatuto, que claro, com todos os parâmetros previamente estabelecidos, ou com todos os parâmetros, né, já estabelecidos no estatuto, esse conselho de administração então, esses administradores poderão emitir novas ações essas que já estão autorizadas lá no estatuto. Por isso que nós estamos diante do chamado capital autorizado. Possibilidade de venda de novas ações, novos títulos, possibilidade de aumento do capital social, sem que haja a necessidade de convocação de assembleia para que os acionistas possam participar. Daí a expressão capital autorizado, previamente autorizado pelo estatuto que o Conselho de Administração, que os administradores promovam a venda de novas ações. Muito obrigado. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí, então, com capital social e as partes mais importantes. Só destaco, ultimamente e finalmente, que capital social não pode ser confundido com patrimônio, né? Teremos a oportunidade de trabalhar mais com capital em nossas salas de aula. Muito obrigado e até os nossos próximos encontros.